Olá, pessoal. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre as mídias na educação física, dimensões metodológicas. Então, a partir da pandemia do Covid-2019, né, toda a escola, né, todas as instituições de ensino, elas tiveram que se reorganizar, né, em relação ao espaço, né, a forma como os professores ministrariam as suas aulas. Então, tudo isso foi utilizado para essa mediação, né, utilizou-se as mídias e as tecnologias digitais. Então, claro que ali a pandemia 2019 foi um marco muito importante nesse ponto da utilização das mídias voltados para a educação. Então, a educação física, principalmente, ela passou por algumas modificações, né, ou necessitou de algumas adaptações muito aprofundadas também, né? Já que a educação física, nós precisávamos o quê? Geralmente nós precisamos de um espaço, né? Nós utilizamos atividades que exigem um espaço ao ar livre, uma quadra, um ginásio, né? Onde nós vamos utilizar práticas corporais de diferentes, né, magnitudes ali. Então, quer dizer que nós precisamos, a educação física precisou também, nesse tempo, se adaptar, né? Então, muitas vezes, essa adaptação ela esteve ligada à utilização de algum tipo de tecnologia ou do mídia também, né? Como, por exemplo, o professor deveria gravar algumas aulas e o aluno poderia repetir os movimentos, ou então o professor solicitava para o aluno realizar alguns movimentos, né, esportivos, por exemplo, algum gesto esportivo, algum fundamento de algum esporte, e aí esse aluno deveria gravar e enviar para o professor para ele analisar, ver se ele estava fazendo, né, algum tipo de exercício, algum, né, tipo de prática esportiva também. Então, a educação física ela teve uma mudança muito grande durante esse período da pandemia, 2019 principalmente, né? Mas tudo isso levou também a algumas, né, gerou muitos conhecimentos também que podem ser utilizados até hoje né, para as aulas práticas, por exemplo, principalmente quando se utiliza algum tipo de meio de comunicação, alguma mídia social. Então, nesse sentido, então, criou-se a chamada mídia educação, que pode ser entendida como uma viabilidade de lidar pedagogicamente com as mídias, né? Ou seja, como é que nós utilizamos a mídia voltada para a educação. Então, ela propõe uma abordagem que vai conectar três dimensões, né? Ou seja, a educação com as mídias, que é uma questão muito mais, um aspecto mais metodológico, a educação para ou sobre as mídias, ou seja, que é quando nós precisamos também ter uma certa análise crítica em relação aos conteúdos que são criados nas mídias sociais, por exemplo, e a educação através das mídias, que é quando o aluno ele utiliza uma mídia, então, para ele produzir um conhecimento também, né? Então, a educação com as mídias, né? O que seria isso? Então, quando o uso de recursos midiáticos para facilitar a aprendizagem e a didática. Então, utiliza algum tipo de mídia social, né? Não só social, mas, por exemplo, posso utilizar algum tipo de tecnologia para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, ou então para melhorar a didática do professor, ou então para melhorar o entendimento do aluno frente a alguma determinada temática. Então, utiliza algum tipo de recurso para facilitar o aprendizado do aluno. Então, por exemplo, as mídias como softwares, vídeos, qualquer tipo de multimídia, que elas são inseridas na nossa aula para tornar o ensino mais dinâmico, né, mais engajador, onde o aluno vai ter uma maior... ele vai querer participar mais da nossa aula, né? Ou seja, ele vai tentar se engajar na nossa aula, porque a nossa aula está sendo atraente para ele, por exemplo, né? Então, quando nós utilizamos algo mais tecnológico, nós temos a tendência também de atrair o aluno para a nossa aula, né? Saindo daquele modelo tradicional, onde o professor está lá na frente da sala, colocando um monte de conteúdo no quadro, ou no slide lá, né? Claro que não deixa de ser também uma mídia, mas é uma aula muito tradicional, onde o aluno não participa tanto daquele processo, né? Então, nós utilizamos alguns vídeos, softwares ou algum tipo de multimídia que vai tentar fazer com que o aluno se engaje mais na nossa aula. Como, por exemplo, poderia utilizar algum documentário, vídeos de jogos, né, de algum tipo de atividade física, de alguma modalidade esportiva, para tentar ensinar uma habilidade para o meu aluno, né? Por exemplo,
uma aula de voleibol, de basquete, onde eu vou utilizar um recurso midiático para tentar mostrar um determinado movimento, para me mostrar uma regra para o meu aluno. O aluno não está conseguindo compreender aquela regra. Então, eu trago alguns vídeos, por exemplo, onde ele vai conseguir enxergar num jogo como é que aquela regra foi aplicada. Ou então, para mim mostrar uma tática lá no futsal, no futebol, poderia colocar lá um vídeo onde eu posso também, a partir desse vídeo, mostrar o deslocamento do jogador, uma questão mais tática, ou então até mesmo uma questão mais técnica, né, de um fundamento lá no voleibol, onde eu posso mostrar qual que é a posição de expectativa para a recepção do saque, né, onde é que os jogadores se posicionam, né, qual que é o corpo do jogador, como ele deve estar posicionado. Então, quando eu mostro um vídeo, né, algum tipo de mídia, o aluno consegue visualizar melhor aquele movimento, né, ou aquele aspecto que eu estou querendo mostrar daquele determinado esporte. A educação sobre ou para as mídias, né? Então, uma abordagem mais crítica, quando nós precisamos também desenvolver a capacidade crítica de análise das informações que são produzidas pela mídia, né? A mídia, ela vai, claro, qualquer pessoa pode ir lá criar algum conteúdo e vai jogar lá numa rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e os nossos alunos eles vão consumir aquele tipo de conteúdo também, né? Mas, claro, quando ele consome esse conteúdo, ele precisa também ser crítico e reconhecer lá o que pode ser utilizado e o que não pode ser utilizado. Então, nós desenvolvermos essa capacidade crítica também no aluno é muito importante para ele conseguir consumir o conteúdo mais adequado para esse processo de aprendizagem dele também, né? Então, ensinar a ver as mídias, além de ser esse mero vínculo de informação, mas compreender também, por exemplo, os contextos que moldam aquela mensagem, né? Porque muitas vezes o contexto que aquele vídeo foi produzido, ele não é o mesmo contexto que o meu aluno está inserido. Então, é importante debater em sala de aula também esse tipo de informação. Por exemplo, a prática de atividade física em diferentes locais do Brasil, né? Se for pensar isso, é vinculado lá numa rede social que existe um percentual de pessoas que praticam exercício físico, mas o contexto que essas pessoas estão inseridas é diferente muitas vezes do contexto que o meu aluno está inserido. É o local do Brasil, o estado, a cidade, se é litorânea, se é uma cidade mais do interior. Então, tem, né, a própria região da cidade vai determinar isso, né? A classe social daquela pessoa, da pessoa que inseriu aquele tipo de conteúdo lá na rede social, e a pessoa que está consumindo esse conteúdo. Então, o contexto é fundamental também para o meu aluno conseguir ser mais, entender, né, ele entender esse contexto é fundamental para ele ser crítico ao receber aquele tipo de informação, né, aquele tipo de conteúdo. A educação através das mídias, né, então seria a capacidade dos estudantes de criar ou eles mesmos produzirem conteúdos de forma mais expressiva e autônoma, né? Ou seja, eles podem ser autônomos também na criação de conteúdos. Eu posso solicitar para eles criarem alguns conteúdos relacionados a algum tipo de esporte, né? Eles têm que criar conteúdos com diferentes tipos de fundamentos lá do esporte que eu estou ensinando para eles, né? A partir disso, eles têm que colocar lá né, criar um canalzinho no YouTube a partir dessa criação desses conteúdos. Então, isso faz também eles se engajarem um pouco mais naquele assunto. Além disso, faz eles também compreender melhor como é realizado aquele determinado esporte lá, o fundamento que eles estão querendo ensinar. Então, isso vai exigir um pouco mais deles, até então, né, engaja mais eles na atividade. Então, utilizar mídias digitais também como plataformas que os alunos se expressem, né, desenvolvem algumas vezes as próprias ideias mesmo, alguns projetos. Então, incentivar, nós, como professores, precisamos também incentivar os nossos alunos a criar alguns vídeos, né, porque isso também vai ajudar no processo de ensino, a aprendizagem deles, né, eles compartilhar esse conhecimento também que eles estão criando. Então, o professor de educação física, né, então ele evolui para um papel nesse sentido, mais de mediador também tecnológico, né, então o professor, por isso que aquela formação continuada do professor é fundamental para que ele possa orientar os seus alunos nesse processo, né, é crucial também adaptar a prática pedagógica, né, integrando essas ferramentas digitais, né, dos mais variados tipos. Então, é fundamental porque isso vai fazer o nosso aluno se engajar mais, né, e vai se interessar mais pela nossa aula também. Então, por exemplo, utilizar alguns aplicativos de monitoramento de atividade física, né, ou plataformas de gamificação para as aulas, ou
né, algum conteúdo mais digital também pode ajudar nosso aluno a se engajar, né? Além da nossa aula tradicional, muitas vezes, mas também uma complementação mais digital de aula pode auxiliar muito o nosso aluno. Então, utilização de ferramentas de multimídia também são importantes no planejamento das nossas aulas, né? Então, o professor, muitas vezes, ele também vai buscar lá no YouTube, lá numa rede social, alguns tipos de exercício lá que ele possa utilizar na sua aula de educação física, né? O professor vai ministrar uma aula sobre voleibol, ele vai buscar no YouTube alguns modelos de aula lá para um determinado fundamento. Lá no futebol, ele quer ensinar alguma questão mais tática, então ele também pode buscar lá um vídeo que ele mesmo possa utilizar e adaptar esse vídeo, aqueles exercícios, aquelas atividades para a sua aula na educação física escolar. Então é fundamental, né, utilizarmos essas mídias para engajar nosso aluno, mas também ela é importante no nosso planejamento, desde que nós consigamos adaptar essas atividades para a nossa realidade. Então, o pessoal também vai ficar alguns textos lá para vocês fazerem a leitura sobre essa temática que nós vimos na nossa aula, tá bom? Então, até a próxima, espero que vocês façam as leituras. Qualquer coisa, estaremos à disposição para tirar dúvidas. Um abraço.